Sejam muito bem-vindos ao CEMEC Talks, o podcast da Liga de Mercado Financeiro do IBMEC. Meu nome é Thiago, eu sou analista de equity da Liga e hoje eu estou com meu companheiro de Liga e companheiro de curso, Ramon Velmos. Se apresenta um pouquinho, Ramon. Como o meu amigo Thiago falou, meu nome é Ramon Velmos e a intenção aqui desse podcast é uma iniciativa do CEMEC, que é a Liga de Mercado Financeiro do IBMEC. A intenção é a gente trazer uma proximidade maior para os alunos do ambiente econômico e de mercado financeiro. Então, começando esse projeto agora, esse é o episódio piloto, a gente vai começar com os professores que ajudaram a gente a montar o podcast, idealizar ele, e posteriormente a gente vai chamar diversos convidados de mercado financeiro e para falar de economia também. Começando a apresentar um pouquinho os convidados, Cristiana Rigoni e Marcelo Mello. Falar um pouquinho do extenso currículo deles aqui. Cristiana Rigoni tornou-se bacharel em economia em 2000, mestre em economia em 2003, doutor em economia em 2007, todos pela PUC-Rio. Trabalhou como analista do Banco Central do Brasil em 2013 e 2012, lecionou na PUC-Rio entre 2008 e 2013. Atualmente é professor titular do IBMEC RJ, no qual leciona desde 2009, professor adjunto à UERJ, no qual leciona desde 2013. É pesquisador com vários artigos publicados em respeitadas revistas acadêmicas nacionais e internacionais na área de economia. Suas principais áreas de pesquisa são política monetária, economia e econometria aplicada. Prazer receber. Prazer, Rigoni. Valeu. E quer apresentar o Marcelo? Deixa eu apresentar o Marcelo. Bom, Marcelo Mello é professor de economia do IBMEC Rio, graduou-se em economia na PUC-Rio, onde também obteve o título de mestre. É doutor em economia pela Universidade de Illinois, lecionou nos departamentos da mesma universidade, e da Virginia Tech, e da PUC-Rio. É especialista em macroeconomia, economia internacional e econometria. Prazer receber o Marcelo. Prazer estar aqui. E vamos começar um pouquinho. Primeiro a gente quer saber um pouco da história de mercado de cada um de vocês. Sim. Começando agora pelo Marcelo, fazendo a ordem inversa. Exatamente. Contar um pouquinho da trajetória também. Bom, eu comecei, na verdade, a estagiar muito cedo, né, a convite de um professor de macroeconomia que eu tive no segundo período de faculdade. Né, passado um ano, ele me convida para trabalhar numa consultoria econômica, que na época era bem legal. Então, tive, assim, foi muito bom, assim, porque eu conseguia, né, o negócio que eu estava aprendendo na sala de aula, a gente aplicava na consultoria, comecei a mexer com dados e fazer, aquilo foi muito interessante. Depois de um ano, eu migrei para um banco de investimento. Na época, estava, assim, o mercado de capitais no Brasil estava em ebulição, estava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fiquei lá um ano e depois tive que tomar uma decisão. Eu estava já interessado em fazer mestrado, fui fazer mestrado, um mestrado acadêmico, né, na PUC-Rio, e também no mestrado também me encantei cada vez mais com essa ideia da vida acadêmica. Fui fazer doutorado nos Estados Unidos, e aí fui para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Lecionei depois do meu doutorado, né, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Eu fui para a Virginia Tech. Era o que a gente chama de tenure track, né? Um professor, um pesquisador. Fiquei lá durante alguns anos, uns 3 anos e meio, 4 anos, né? Mas, e aí também tive que tomar uma outra decisão de vida, que era ficar nos Estados Unidos de vez, né? De longo prazo, ou voltar para o Brasil. E aí acabei tomando essa decisão de voltar para o Brasil. Desde então, eu fui e voltei algumas vezes, mas eu estou definitivo aqui já há uns 15, 16 anos a vida aqui é bastante divertida, né? Assim, é bastante agitada. E é isso, estou dando aula no IBMEC já há muitos anos, 18 anos e meio, bastante tempo. E também na UERJ já há alguns anos, 8 anos, que eu acho bem legal porque você tem uma perspectiva interessante, né? Do ensino público, do público e o ensino privado, e a diversidade de pessoas, a diversidade dos alunos, assim, são muitas histórias ricas. Então, essa é a experiência aí que eu tenho. No Brasil a aventura é maior, né? Eu costumo dizer o seguinte, nos Estados Unidos tudo é média, aqui no Brasil tudo é variância, entendeu? Começa agora com o Rigoni. Conta um pouquinho da trajetória. Bom, eu fiz economia na PUC, né, como Marcelo, e aí, desde muito cedo, assim, a partir do segundo ano, eu comecei a me interessar bastante pela área acadêmica, né, e aí já comecei a ser monitor lá, fui bolsista, né, de pesquisa lá do
do professor Dionísio, que o Marcelo conhece também. Trabalhei muitos anos com ele. Trabalhou com o Vocês Dionísio. foram Contemporâneos? colegas de Não. turma? Não, a Ribana é mais novo que eu. E aí, Esses cabelos brancos aqui. eu direcionei minha carreira para o lado acadêmico, aí fiz o mestrado, né? E aí, quando eu estava fazendo mestrado, apareceu lá um concurso do Banco Central. Eu já estava estudando para o mestrado mesmo. A matéria do na matéria do concurso caía muito economia, né? Tinha uma parte grande do concurso que era macro, micro, estatística. E aí eu passei, e aí, quando eu já tinha terminado o mestrado, na verdade já estava começando o doutorado, eu fui chamado para trabalhar no Banco Central. E aí, isso foi em final de 2003, tá? E aí eu comecei a trabalhar no Banco Central, terminei as matérias de doutorado que eu estava fazendo aqui no Rio, e em 2004 eu comecei a trabalhar lá em Brasília, porque quando eu passei no concurso, ele era para Brasília. E aí foi muito legal lá a experiência que eu tive, eu aprendi bastante coisa lá de funcionamento, né, de política monetária, como é que funciona na prática. Trabalhei lá no Departamento de Operações Bancárias e Sistemas de Pagamento, que é o departamento que cuida basicamente de redesconto, compulsório, sistema de pagamento. E aí, aprendi muita coisa lá, trabalhei com pessoal lá muito bom, muito qualificado. E na época da crise subprime eu estava lá, né? E aí foi bem interessante, foi uma época de muito trabalho, de muita... de bolar, né, políticas de apoio a bancos que estavam em dificuldades, né, bancos pequenos e médios. E aí, né, foi muito interessante, eu aprendi bastante ali naquela época no olho do furacão. E aí depois eu continuei no Banco Central durante 9 anos, mais ou menos, e comecei a dar aula, concomitantemente eu comecei a dar aula no IBMEC e na PUC, né? E aí eu, por alguns problemas lá, algumas insatisfações que eu tive lá durante a minha estada profissional no Banco Central, eu resolvi migrar aí do setor público para o setor privado, da área de política monetária para a área, né, de educacional, né, de ensino e pesquisa. E aí eu saí do Banco Central e passei a ser professor em tempo integral aqui do IBMEC. Eu estou no IBMEC há 14 anos, desde 2009 como horista e desde 2012 como tempo integral. E assim como o Marcelo, também estou lá na UERJ, desde 2013, 10 anos já. E eu, assim como ele, eu adoro a vida acadêmica, sempre gostei, né? Sempre tive uma inclinação, mas foi bom eu ter trabalhado no Banco Central, que acho que eu obtive uma experiência prática importante, até para passar para os alunos, acho que é legal. E é isso. Pô, essa experiência de 2008 eu não tinha associado ainda, que ele tinha sido analista na época que teve a crise subprime. Interessante. Foi um período incrível, né? Interessante. Normalmente em crise você aprende muita economia. Não. Teve fusão de banco, a beça, teve banco quebrando. Uma maneira interessante. Foi um evento histórico, com certeza. Fazer agora uma pergunta meio provocativa para a gente dar início ao desenvolvimento do podcast, né? A pergunta que eu estava em mente para provocar vocês e dar o início do podcast é: o que levou vocês a escolherem a carreira de economista e se economia é para todo mundo? Começa aí, Marcelo. Olha, eu assim, quando eu tomei a decisão, né? Eu tinha 18 anos de idade, obviamente não tinha muita coisa na cabeça. Assim, uma pessoa de 18 anos de idade, quando chega para mim e fala assim que tem muita certeza, eu até encosto na parede, saio de perto, porque eu não... Mas assim, eu tinha um instinto, né? Meu instinto, assim, eu gostava, desde criança eu gostava de brincar com banco imobiliário, eu tinha mania de colecionar moeda, papel moeda. Eu comecei a comprar dólar, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu chegava na casa de câmbio, assim, me dá $15, o cara, sai daqui, moleque, vai embora, pô, $15, o quê? E eu gostava muito de matemática e história, entendeu? Então, assim, a economia me pareceu, e eu também, quando jovem, eu me lembro, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu ficava o tempo todo perguntando assim,
pô, por que a inflação no Brasil... Por que a vida no Brasil é tão difícil? Por que a inflação é tão alta? Por que o câmbio... Por que teve que dar uma... Eu me lembro de 83, se eu não me engano. Eu era criança. Aí teve uma max de desvalorização. Eu falei, não, mas por quê? Por que a gente... aquelas coisas me incomodavam, né? Então, quando eu tive que escolher alguma coisa, eu escolhi a economia, que eu achei que era o matching, né? E aí, quando eu comecei a aprender economia mesmo, aí que eu me encantei de verdade. Porque eu tenho, obviamente, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período de faculdade, eu não tinha a menor noção de onde é que eu estava me metendo. E naquela época, enfim, estamos falando desde o final da década de 80, entendeu? No Brasil ainda era um pouco assim, meio... o estudo da economia era uma coisa assim, meio heterodoxa, né? Uma coisa assim meio... Não, no Brasil... O Brasil é diferente, né? O Brasil é uma ilha, é diferente. Lá fora é uma coisa, aqui é outra. O livro de macro dos Estados Unidos é um, do Brasil é outro. Então, assim, mas depois que eu aprendi de verdade, isso aí foi acontecendo ao longo do tempo, aí eu me encantei mesmo e acho que foi para mim... Isso aí é interessante. Eu passei... eu tenho 19 anos, né? Mas quando eu tinha 15 anos, eu era obcecado em fazer medicina. Tem que fazer medicina. E comecei a estudar muito. 3 anos em casa, estudando 10 horas por dia, 9 horas por dia. E aí eu chegava para conversar com 15 anos eu li o livro que mudou minha vida e fez eu me apaixonar por economia, que foi o Crash, né? Uma breve história da economia. Pô, eu li aquele livro, escutei o mecanismo que o Japão comprava reservas dos Estados Unidos para poder manipular o câmbio e melhorar exportações. Isso explodiu a minha cabeça. Aí eu acho que eu tinha uns 17 anos, meu pai chegou para mim, você sabe alguma coisa de medicina? Você só fala de economia, pô. Aí eu falei, acho que eu não sei tanto de medicina assim. Então é engraçado. Mas ainda estou me descobrindo em economia e acho que eu estou gostando cada vez mais, que eu estou entrando nesse mundo aí. É uma ciência de maturidade. Ao contrário de matemática, que é uma ciência de juventude. Então eu aconselho, assim, se você está com esse impulso aí, continua, porque o curso de economia em si é muito útil, é incrivelmente útil. Tá? Não só para a vida profissional, mas para a vida até pessoal mesmo. Tá? Então, assim, é incrivelmente útil. Sim, inclusive, minha história é um pouquinho parecida com o do Ramon, também na fase dos 15 anos que eu estava pensando em economia. Inclusive o Marcelo, que eu estava entre dúvida entre o IBMEC e outra universidade, o Marcelo me convenceu a fazer IBMEC, não sei se você lembra. Não. E é incrível, assim, ter esses dois professores, é incrível. Bom, a Rigoni se apresentar um pouquinho. Bom, no meu caso, inicialmente foi por gostar de matemática e história também. Não tinha também muita coisa na cabeça com 17, 18 anos, não sabia muito bem o que fazer. Pensei em fazer educação física, direito. Aí minha mãe falava que eu não podia fazer direito porque eu era tímido. Aí eu tinha uns tios que eram economistas. Meu avô italiano, né, que veio aqui para o Brasil quando novo, não era economista nem nada, mas tinha sangue de negociante, né? Trabalhou a vida inteira negociando joias, ouro, etc. Então, acho que isso estava um pouco no meu DNA, né? Esse negócio de tá ligado a negócios, gostar de entender como é que funciona, né? O mundo econômico, o mundo dos negócios de uma maneira em geral. Tanto quando eu era criança, eu gostava muito de ler revista em quadrinhos, gibi, né? E aí, depois que eu li os gibis, eu ensacava os gibis, levava no jornaleiro para revender os gibis que eu tinha lido. Então, sempre tive esse, vamos dizer, esse jeito para os negócios. Acho que isso acabou me levando para a economia. Tá? E aí, depois, a gente não sabe o que é economia até começar a estudar economia, né? A gente tem uma visão, quando você tem 17, 18 anos, lá no ensino médio, os professores que dão aula para você não têm noção do que é economia, né? Mesmo de geografia, de história, eles não têm muita noção. E não tem uma série de televisão que mostra que um economista faz, né? Como é que é um dia a dia do economista, como tem para um advogado, para um médico. Geralmente o pessoal vincula a economia logo ao mercado financeiro, né? Vai cuidar do meu dinheiro. Sim, dinheiro e mercado financeiro. Ficar rico e mercado financeiro. Meu avô pedia para eu fazer um imposto de renda dele. Eu não sabia nada disso. Mas fácil pro contador, aí consegue melhor. Mas aí quando
quando o que o Marcelo falou, quando o bichinho te pega ali, quando você começa a aprender umas coisas e começa a ver a aplicabilidade daquilo ali para fazer uma análise do que está acontecendo para a tua vida, né, particular, pessoal, aí que a economia encanta mesmo, que você, passa a não querer estudar outra coisa a não ser economia. Agora, se é para todo mundo ou não sei, porque você perguntou isso também, né? Se era para todo mundo. Eu esqueci de falar. O economista, né? O Keynes tinha uma frase famosa, não me lembro direito, o Marcelo vai saber qual é, que o economista tem que reunir determinadas habilidades que são raras, né? A habilidade de um matemático, de um filósofo, de um estadista, não é isso mais ou menos a frase? Então, a economia requer uma gama de habilidades que não é fácil de construir. Então, eu diria o seguinte, a princípio, qualquer pessoa normal, né, pode estudar economia e aprender economia, mas você tem que ter aquele intuito de esforço, né? Você vai ter que se esforçar, porque não é fácil, não é uma ciência fácil para você aprender. Eu fiz essa pergunta exatamente, acho que foi uns 2 dias atrás, eu estava pensando o que eu ia montar pro podcast. E, coincidentemente, um amigo meu, inclusive da Liga do Mercado Financeiro, mandou uma mensagem para mim perguntando o que era o custo médio ponderado para fazer valuation. E era 5,20. 5,20 eu mandei um textão para ele respondendo o que é custo médio ponderado. Depois eu parei para analisar e falei, cara, que loucura, 5 horas da manhã eu respondendo um negócio nada a ver com nada, pirado nisso. Então, aí veio na minha cabeça, será que todo mundo quer isso para a vida? Tá disposta a ter essa performance, esse empenho? Cara, acho que a vida se manifesta de muitas formas, entendeu? Tem pessoas assim, sei lá, com aquele jeito artístico, com memória fotográfica, ou com diferentes habilidades e desenvolvem, né? Desenvolvem diferentes habilidades, diferentes talentos, né? Então, assim, assim, quando a gente é jovem, a gente tende a ver as coisas de uma forma assim, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Mas o fato é o seguinte, tem muitos caminhos, tem muitos jeitos. E o legal assim, né, para a pessoa jovem é você descobrir essas coisas, né? Então, o que eu acho que é legal? É você fazer aquele investimento horizontal, né? Descobrir, testar várias coisas, tentar desenvolver habilidades diferentes, talentos diferentes, para poder escolher, entendeu? E ter liberdade, né? É muito ruim assim você, né? Só tem esse caminho, só pode ser esse caminho. Isso é muito ruim. O legal é você deixar a pessoa livre para perseguir o que ela quiser, entendeu? E testar, assim. E no caso de economia, é como eu estou te falando, é uma ciência de maturidade, entendeu? Assim, hoje eu olho para trás, sei lá quando eu fui aprender economia de verdade, entendeu? Não foi... Porque o que acontece? A ciência econômica, ela se matematizou, isso é uma longa história, tá? Mas encurtando, ela se matematizou muito a partir da década de 50. Tá? E aí, o que acontece? Durante muito tempo, se você pega o manual de economia, Paul Samuelson, né? O Samuelson ele era um cara importante, foi o primeiro recipiente do Nobel. Ele introduziu muita coisa de matemática, e isso aí matematizou demais a ciência econômica. Eu, quando estou em restaurante lendo livro de economia, as pessoas acham que eu estou estudando física, matemática. Eu nunca falo em economia. Então, eles olham aquele monte de equação. Então, assim, o que acontece? Então, você, para descobrir aquela economia pura, né, aquele pensamento, método científico, que é tão usado pelos economistas, aquele pensamento econômico do Keynes, do Milton Friedman, dessa galera, você vai descobrir isso quando você passa dessa matematização toda, né? Então, eu, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu me lembro no meu primeiro curso de macro no mestrado, ou segundo, não me lembro se era o primeiro ou segundo, o professor virou e falou assim, não, porque o desemprego é um arma 2-1. Eu falei assim, caramba, ninguém me falou isso, não. O desemprego é um arma 2-1, né? Para quem não sabe, a arma é um processo estatístico, né? Autorregressivo de média móvel de ordem 2-1. Aí eu falei assim, caramba, isso é um negócio de estatística, entendeu? Não tem nada de economia. E, na verdade, se você falasse isso na frente do Milton Friedman, ele provavelmente ia falar que você estava enlouquecido, alucinando. Né? Entendeu? E aí é uma coisa que você jovem, você recebe essa informação, você acha que é isso, né? Então, a economia é matemática, a economia é estatística. Não é. Economia é economia. Então, por isso que eu digo que uma ciência de maturidade leva tempo até você realmente descobrir, né?
essa coisa, né? Mas isso que o Marcelo falou de ficar com a cabeça aberta, acho que é importante. Tem que ter liberdade. Para vocês aí que só pensam em mercado financeiro, a economia é mais do que mercado financeiro. Tem muita coisa interessante Não, com certeza. Tá, para ser explorada. inclusive na faculdade está ajudando muito a abrir o horizonte, assim. Mas geralmente o pessoal entra na faculdade... São poucas pessoas, né, que entram na faculdade se realmente se formam em economia e vai para o que ele queria inicialmente. Sim. Eu ainda estou no começo, mas ainda não perdi o apetite inicial, que era mercado financeiro. Mas é uma história que vai ser contada ao longo do tempo. Não tô falando que é para você perder o apetite, não, mas tá com a cabeça aberta para sim. aprender outras coisas e testar outras coisas também. Pode ser interessante. Tem dúvida. Quer fazer a sua pergunta aí? Bom, assim, mudando um pouquinho de assunto, é uma pergunta para os dois. No que diz respeito à educação, qual seria a solução para resolver a ineficiência do ensino público brasileiro e, a partir disso, quais seriam os principais efeitos de uma melhoria? Se você, não sei quem quiser começar. Uma pergunta difícil, complexa. Pergunta de $1 bilhão. Cara, eu ia falar a mesma coisa que o Arrigoni falou para mim. A pergunta é difícil, pergunta para ele. Olha, o que acontece? Para você gerar capital humano, você tem que ter capital humano. Sim. Tá? Então, assim, isso aí é uma coisa meio... a gente já começa de um problema, porque o capital humano aqui no Brasil, a gente tem alguma massa, mas não tem uma massa ampla, né? Assim, porque assim, o Brasil tem um sistema meio caótico que você deveria investir aonde? Educação primária, secundária, é essencial, é mais importante do que a educação terciária, né? Sim. Você investir em escola, né? Universidade gratuita, por exemplo, é uma coisa que é esquisito. Tá? Isso aí é uma coisa que a Noruega faz, que esses países ricos fazem. Os Estados Unidos não tem universidade federal, não existe isso. Você tem universidade estadual que é paga. Tá? O residente do estado, ele ganha um desconto, mas ela é paga. Agora, era importante era o quê? Você fazer uma educação primária e secundária de altíssima qualidade, como tem na Finlândia, ou nesses lugares aí. Isso que era importante. Para você fazer isso, você precisa de capital humano e gestão. Tá? São duas coisas que a gente não tem. Então, é muito difícil fazer isso. Você tem lobbies, você tem grupos de interesse. Isso aí é o tipo de investimento que vai ter um payoff, né? É o que a gente chama de um investimento de long duration. Né? Esse negócio assim, você investe hoje, você conserta a escola primária hoje, o resultado vem daqui a 20 anos. O político de plantão, 20 anos para ele não funciona, entendeu? Porque o horizonte dele é de 4, entendeu? Então é um problema muito sério. E se você perguntar assim, não ter essa educação boa compromete o futuro do Brasil. Tá? O futuro do Brasil, assim, se você estiver achando que o Brasil vai algum dia crescer aceleradamente, vai virar Suíça, não vai. Não vai. O careca do Goldman Sachs fala muito que o Brasil vai virar a Suíça porque está na alta de commodity. Mas... Não vai, assim, entendeu? A gente vai ser aquela coisa de mediana, entendeu? Se crescer 3% ao ano, tá bom. Entendeu? Já melhora muita vida, mas o fato é isso, assim, porque a taxa de retorno do investimento de capital humano ele é muito alto no início, lá na escola primária. Se você perde essa pessoa, a taxa, com a idade, com o avanço da idade dela, a taxa de retorno cai muito rápido, entendeu? Então você pega assim, um adolescente de 16 anos que não teve aquele investimento ali, é difícil você treinar ele, entendeu? A taxa de retorno já é bem mais, entendeu? É bem menor, é mais complicado. Claro, a gente tem que tentar, nunca pode desistir, né? O ser humano tem que ser trabalhado ali, tornar ele produtivo, até por questões morais mesmo. Mas assim, se você me perguntar historicamente, o maior erro do Estado brasileiro foi não ter seriamente investido na educação. É o maior erro, é o número 1. É o número 1. Se tivesse sido feito no passado, a gente estaria hoje com outro país. Eu acho que a questão é óbvio que precisa de capital humano para gerar capital humano, mas eu tenho a impressão que a questão da gestão é até mais importante que a do capital humano para gerar capital humano. Acho que esse é um problema muito difícil de resolver na educação brasileira, né? Basicamente, como vocês aprenderam lá no curso de princípios de micro, né? Os incentivos moldam o comportamento, né? As decisões das pessoas e os resultados. Então, você tem problemas de incentivo sério no sistema educacional brasileiro, né? E você tem que resolver isso com gestão, né? Você tem que aferir o que os alunos estão aprendendo, se eles estão aprendendo direito, se eles não estão, para dar essa educação de qualidade que o Marcelo falou, né? Você tem que
aferir, né, medir, né, o que os alunos sabem, o que eles não sabem. Você tem que premiar os professores que têm melhor desempenho, no mínimo, né? Punir os que têm mau desempenho também seria o ideal. E aí, boas práticas têm que ser espalhadas, né? Boas práticas de gestão no ensino têm que ser espalhadas. Ou seja, o que dá certo num lugar, né? Tem alguns oásis de educação aqui no Brasil, sei lá, aquela cidade lá no Ceará, que eu me esqueci. Sobral, né? Aí, né, você tem que estudar o que dá certo nesses lugares em que a educação é um pouco melhor, tentar replicar de uma maneira geral em outros lugares, obviamente adaptando, né, para cada contexto. Mas eu acho que essa questão da gestão, né, de medir, ver o que está dando certo, ver o que não está dando certo, incentivar os professores que são bons, incentivar os professores que são bons a continuarem bons, incentivar os professores que são ruins a melhorarem, né? E esse processo ser contínuo. Se isso não acontecer, não tem como... a educação não vai melhorar exogenamente, né? Não tem como ela cair do céu uma educação de qualidade no Brasil. Você precisa dessa gestão e o problema é que bate... Por que a gente tem tanta dificuldade? Tem inúmeras dificuldades, né? Tem dificuldades institucionais, políticas, mas uma dificuldade grande é que o Marcelo mencionou, a questão dos lobbies, né? Se você mencionar em premiar bom professor e punir mau professor, né? Isso aí não passa os sindicatos de professores não vai deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, esses lobbies, né, que acabam prejudicando a educação brasileira de evoluir, né, do jeito que ela teria para o país se tornar realmente, entrar numa rota de desenvolvimento sustentável que, infelizmente, a gente está longe, né, desde a década de 80 que a gente não consegue entrar nessa rota. Tem até um economista que fala muito sobre isso, que é o presidente do INSPER, né, Marcos Lisboa. Ele fala que o Brasil ele acaba invertendo as coisas. Por exemplo, na educação, o que você deveria dar mais atenção seria o ensino primário. Aqui no Brasil a gente inverte dando mais atenção para a faculdade, para o ensino superior. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso não tem sentido econômico nenhum, nem econômico nem social, não tem sentido. O exemplo que o pessoal usa muito é Singapura. Se você for ver a diferença do ensino primário lá, o ensino primário é fantástico. Não que o ensino superior deles seja ruim, até porque eles são um país top, mas o ensino primário que eles dão atenção para o ensino primário é muito maior do que dá atenção para o superior. É ali que a pessoa entra, ali que ela se torna força de trabalho produtiva, entendeu? Quando você tem que pegar a pessoa cedo. Tem aquele detalhe, né, a habilidade cognitiva da pessoa, ela é formada ao redor de 6, 7, 8 anos, né? É a janela de oportunidade, é ali que você tem que intervir. Se você deixar passar, é o que o Marcelo falou. Pô, você vai recuperar o atraso com 16, já não dá mais, entendeu? O cara já não consegue desenvolver a habilidade cognitiva como ele conseguia ali na janela entre 5 e 8 uma dura realidade. Pô, eu falo isso porque também senti muita falta, né? Apesar que eu estudei muito pro Enem, isso me deu uma boa base, mas lá atrás, desde pequeno, isso me fez muita falta. Principalmente na faculdade, para desenvolver. Já saber inglês muito bem, matemática básica, português. Isso faz uma diferença enorme na hora de você aprender. É um facilitador. Estimular a criança, né, desde cedo, entendeu? Isso aí tem vários estudos que mostram isso. Se um bebê foi estimulado, se não foi, o resultado dele anos depois, entendeu? Uma criança jovem, uma criança pequena, de 0 a 5 anos, se ela foi estimulada intelectualmente ou não, entendeu? Isso aí, assim, a condição inicial, entendeu? Essa condição inicial, assim, talvez é a coisa mais difícil, sobreviver a essa condição inicial, que é ali que muita coisa é determinada na vida, entendeu? É de quem você nasceu e aonde você nasceu. É ali que o negócio, 80% acontece ali. Uhum. Perfeito. Quer fazer Acho que está respondido. Vamos para a próxima pauta. Pensando assim, hoje em dia tem muito
pode-se dizer que é um mito, porque você não tem nada que prove muito isso. Mas que tem diferença entre o pessoal que está entrou no mercado lá atrás, o perfil, no caso das habilidades, composição de hard skills e soft skills, do pessoal que entrou no mercado lá atrás e está entrando agora no mercado. Aí vocês são professores, formam alunos. Eu queria perguntar para vocês qual é a maior diferença que vocês veem na pessoa, no cara que estava entrando no passado e o cara que está entrando hoje. O Jorge Paulo Lemann costuma falar que a diferença é o grit, né? É a pegada. E eu quero saber qual é a visão de vocês. Essa entrevista ela vai terminar hoje? Será que vai dar tempo, Rigoni? Mas o Jorge Paulo Lemann fala que a geração passada tinha o grit. Tinha mais o grit. Não sei. Não sei. A intenção aqui é incentivar a conversa, então tem que fazer pergunta provocativa. Cara, eu acho que tem a gente nota diferenças, tá? A gente que está em sala de aula há bastante tempo, Marcelo até mais do que eu, mas já estou aí dando aula há quase 15 anos. Há 15 anos, que na PUC eu comecei antes. A gente nota uma mudança clara de perfil, mesmo nessa janela curta, né? Que, teoricamente não seria uma geração tão diferente da outra, mas a gente nota mudanças comportamentais importantes, né? E não quer dizer que isso vai ser bom ou ruim, né? A gente só tem que analisar quais são essas mudanças e tentar entender e tentar oferecer um serviço educacional que maximize o rendimento desse aluno que está chegando alterado, né? Diferente do que ele era há 15 anos atrás. Basicamente, né, o aluno de hoje em dia, ele lê pouco, né? Ele não lê muito, né? Por conta... E aí não é uma questão só essa geração é pior do que a outra. A revolução tecnológica, né, da tecnologia da informação levou as pessoas a lerem menos, né? Vocês nasceram com... Vocês são de geração que nasceu com a internet. Os nativos, né? digitais. Nativos digitais. Então, a modernidade líquida, né? Então isso não... Assim, o aluno, hoje em dia, lê muito menos do que ele lia há 10, 15 anos atrás. Eu me lembro que, na minha época, quando eu estudei, a gente lia, tá? Os livros que eram passados. Eu lia todos os capítulos e resumia, sublinhava, lia, resumia e depois fazia os exercícios. Não dá fácil isso. Tá? Não era slide, não, tá? A gente lia o livro todo, a gente comprava o livro, lia o livro todo, sublinhava, resumia. Hoje em dia a galera não lê nem o slide. Hoje em dia nem o slide, se bobear, vocês leem. Então, assim, a gente viu que se eu pegar o aluno de 15 anos atrás, ele já não lia tanto quanto eu li, mas ele lia mais do que o aluno de hoje, tá? Tem uma questão aí de atenção também, o span de atenção hoje em dia é menor, é difícil, não sei se vocês reparam, né? Sim. Que vocês são meus alunos, sim. Mas chega uma hora que a aula fica mais difícil, porque eu noto que vocês já não estão conseguindo mais prestar atenção, né? Vocês não aguentam uma aula de 1h40, de 1h30, para vocês já é pesado. Né? Na nossa época, a gente... Não que a gente aguentasse aula de 3 horas, ninguém aguenta aula de 3 horas, não. Nem é bom ter aula de 3 horas, mas 1h40, 1h50 a gente aguentava. Então tem essa diferença, que eu acho que o aluno hoje em dia tem um período de atenção menor, né? Mas eu não acho que isso... É definitivo. Vai definir que essa geração é pior ou melhor do que a outra. Né? Vocês têm várias vantagens, né? Em relação à nossa geração. Vocês lidam muito melhor com a tecnologia de informação. Vocês lidam melhor com uma quantidade maior de informação do que a gente. Vocês conseguem ser multitask, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ser para mim é muito difícil fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem, tá no celular, né? Então, a geração de vocês tem vantagens também. Agora, cabe a nós e a vocês também, né? Todo mundo sentar, discutir e ver qual o melhor jeito da gente alterar, né? A forma como a gente ensina, a forma como a gente dá aula para extrair o melhor de vocês, né? Dadas as características, né? Maximizar sujeito às restrições. Vocês vão aprender isso já lá em cálculo. A gente tem que maximizar, fazer o melhor possível, dado as restrições, ou seja, dadas as características das gerações de vocês. Eu não sou tão pessimista assim quanto o pessoal. Essa geração de hoje é muito...
Tem a questão comportamental, que acho que o Marcelo vai falar, vou até deixar para ele falar, que a geração é mais sensível, né? Esse talvez seja um ponto em que tem que ser trabalhado mais seriamente. Acho que esses outros a gente consegue contornar mudando o jeito da gente dar aula, etc. Mas esse da sensibilidade pode ser algo que faça diferença, não sei. Vamos deixar o Marcelo falar um pouco. Assim, acho que a gente nota diferenças grandes, tá? Assim, eu concordo com o Arrigoni que assim, não necessariamente essas coisas são... A gente não tem nenhum juízo assim do tipo, isso é bom, isso é ruim, tá? Eu acho que tal história, pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Vai depender aí de como é usado, né? Como o negócio é explorado, né? Mas a gente nota muitas coisas, tá? Então, assim, essa coisa comportamental que o Arrigoni falou, o que acontece? Como ele falou, o negócio esse período de atenção é mais curto, né? Vocês vivem num mundo online, virtual, tá? Então, no mundo virtual é tudo rápido, né? E no mundo real, não. E assim, eu acho que o que eu noto, assim, as pessoas são muito eficientes nesse mundo online, virtual, e menos eficientes em relações pessoais. Porque elas não têm... o nível de socialização ele diminuiu. Entendeu? Então você nota assim, uma série de coisas. Por exemplo, eu noto que... E a pandemia agravou isso. Sim, a pandemia agravou todos esses efeitos. Tá? Assim, eu noto, por exemplo, assim, um certo comportamento infantil. Tá? Agora as pessoas estão falando de uma adolescência tardia, até 24, 25 anos. De novo, a gente não está falando se é bom ou ruim, entendeu? Mas eu noto pessoas assim que às vezes o sujeito está lá com, sei lá, na nossa idade, com 19 anos, você já não... já estava no mercado de trabalho, estava tomando saco, já era saco de pancada lá da vida e tal. Mas não é só a questão de estar trabalhando, a forma como você vê a vida, entendeu? Eu hoje tenho primos mais jovens, etc., e eles têm amigos, não sei o quê. Eu, quando olho para eles, que alguns têm 19 anos, eu falo, cara, não é criança. Não é criança. Não é criança. Todos os instintos são infantis. Saúde mental, a gente nota uma fragilidade grande, coisas que a gente antigamente não tinha, né? Por exemplo, você não via isso tanto. Assim, hoje você vê assim, atletas de alto nível, atleta de alto nível, né? Falando que tem que sair do campeonato porque tem que cuidar da saúde mental, mas se você parar para pensar, o atleta de alto nível, o que define ele é isso. Sim. É ter aquela força mental de aguentar a pressão, porque é isso que faz a diferença entre o campeão e o segundo lugar, né, entendeu? A Nadia Comaneci, a ginástica que teve o Perfect Ten, né? Uhum. Pô, essa menina deve ter uma cabeça de aço, entendeu? Você imagina a pressão que ela não estava, você imagina como é que era... 16 anos, né? E imagina o treinamento, o treinador, como é que é. Deve ser o treinador aqui na base do tapa, do chicote, entendeu? Então, hoje em dia isso é completamente inconcebível. Óbvio, é até correto, lógico, não pode ser assim. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. E várias outras coisas, assim, realmente são pessoas que não têm reflexão, tá? Assim, em geral, elas não têm reflexão. Outra coisa que eu noto, assim, o que acontece. Você com essas novas tecnologias, por exemplo, se você tem um problema de matemática, antigamente você tinha que quebrar a cabeça. Hoje em dia, o que você faz? Você bota no grupo. Você bota no grupo. Pô, até o Pessoal, ChatGPT também agora, né? ChatGPT, Google, o grupo de WhatsApp. Você bota no grupo e alguém vai lá e responde rapidinho para você. Então, eu, às vezes, por exemplo, noto assim, alunos bons, que vêm de bons colégios, que me fazem perguntas de matemática muito ingênuas. E por que o cara está fazendo aquela pergunta? Não é porque ele é incapaz, nada disso. É porque ele não está acostumado. Ele não usou a cabeça para pensar. Ele botou no Google, ele botou no grupo de WhatsApp e o negócio apareceu lá, resolvido para ele. Ele foi lá e copiou. É mais fácil ele de perguntar a primeira coisa que vem na cabeça dele o que ele pensar para resolver dentro dele, né? Então, assim, acho que tem várias coisas assim que... né, por exemplo, esse negócio de celular, assim, por exemplo, eu acho isso... O aluno chega, senta, bota o celular na mesa. Eu acho isso uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Ele fica ali te ameaçando, né? Aí daqui a pouco ele pega o celular, tá assim, bota na... Não, professor, eu tô só escutando a mensagem aqui. É isso que você não pode fazer, entendeu? O Leandro tá tendo aula com o Marcelo. Cada vez que pegava o celular era uma estrelinha. E a tua história? Ao mesmo tempo, o que acontece? Eu gostaria que os alunos usassem o celular em sala para interagir, para tirar foto. Às vezes eu chego em sala de aula, até falo isso. Entra aí no Google, pra pega... pesquisar, vê quem é esse cara aqui que eu estou falando, vê esse evento aí.
O pessoal gosta, assim. Eu na verdade, assim, honestamente, se eu pensasse assim, hoje, numa aula, se eu pudesse escolher o meu ambiente, eu escolheria até um ambiente assim, eu daria um iPad para todos os meus alunos e eu pensaria numa sala de aula bazuca, entendeu? Assim, como se a gente fosse passando como num túnel e eu fosse ali tivesse ali um touchpad gigante e eu fosse colocando assim, tá vendo esse evento aqui, isso aqui que foi a Grande Depressão, colocasse uma imagem, uma coisa muito mais interativa, Como se fosse uma realidade virtual, né? Muito mais interativa, entendeu? Porque é assim que o pessoal se comunica, é assim que o pessoal absorve informação. Eu fico vendo assim, eu conto história, eu gosto de contar história, né? Acho que o storytelling é muito poderoso. E eu pego uma parte da turma, mas não toda a turma, né? Se fosse uma coisa mais interativa, assim, de forma mais agressiva, entre aspas, com esse bazuca aí, esse túnel assim, que você vai passando, eu acho que seria... Talvez não precisaria nem fazer as pausas que a gente fazia. Tinha aula com o Marcelo e com a Rigoni, era o banho de sol, a gente saía 5 minutinhos, 10 minutinhos, depois voltava. Mas eu fiz essa pergunta porque eu li o artigo que vocês fizeram sobre o estudo do comportamento dos alunos de hoje em dia aqui no Brasil, né? Aí eu queria trazer para vocês o artigo de vocês também para cá. Isso a gente teve isso aí da sala de aula, a ideia foi da sala de aula. A gente notava que os melhores desempenhos, eles não necessariamente estavam correlacionados com as pessoas que tinham maior capacidade de processar informação. Muito disso tinha a ver com o quê? Os chamados soft skills, que são esses traços de personalidade. Teve até uma palestra que você deu pra gente que você falava que as hard skills, você é visto pelas suas hard skills e, no caso, no mercado de trabalho, no caso, né? É visto pelas hard skills e expurgado pelas suas soft skills. Essa é uma máxima do RH, né? A gente contrata pelos hard skills e demite pelos soft skills. Bom, o Arrigoni tocou num assunto interessante, que é o de multitarefas. Inclusive, lembrar que a gente está fazendo 2 desafios de 2 gestoras, faculdade, podcast ao mesmo tempo, e assim, concordo plenamente com a sua opinião. Dá muito... A tecnologia dá muita flexibilidade pra gente, né? Da gente poder fazer várias coisas ao mesmo tempo e não necessariamente ser um pato, né? Que não faz... O pato nada voa, mas ele nem nada muito bem, nem voa muito bem. Sim. E a tecnologia dá essa capacidade de a gente envolver os dois lados e, de certa forma, fazer bem feito. Mas, prossegue, tem alguma pergunta? Eu queria mudar a pauta. Você quer ir pra atualidade? Pra atualidade. Atualidades a gente escolheu para... O tema de vocês é educação. Aí atualidade a gente quer para mudar um pouco a pauta, perguntar um negócio diferente para vocês. Atualidade é um assunto pesado. Tem uma pergunta bem intrigante, assim, pros dois. A gente tem acompanhado a crise do setor imobiliário chinês, que corresponde a cerca de 30% do PIB, além das dívidas da Evergrande e Country Garden. Além disso, recentemente a Evergrande entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos. Eu queria saber como vocês acreditam que essa crise pode afetar a dinâmica da macroeconomia global e a economia brasileira. Pergunta difícil, ele pode responder. Cara, pensa bem. Qual é o tamanho da China na economia global? Cerca de 20% da economia global. Sim. Se tiver uma crise de ordem macro na China... Crise financeira. Entendeu? A gente está falando que 20% do PIB mundial vai estar tropeçando. Entendeu? A China é um grande parceiro comercial do Brasil. Compra um monte de commodities aqui. Tem investimentos na África, em outros países da América Latina. Etc. É óbvio que vai ser um caos. A gente provavelmente vai estar em recessão mundial, entendeu? Assim, hoje em dia, assim, você vê, os Estados Unidos deve ser o quê? 25% do PIB mundial? Então, assim, sempre, historicamente, assim, os Estados Unidos ficou resfriado, o mundo pegava pneumonia. Agora a China é 20%. Tem um peso parecido. A China tem 20%. Se tiver uma crise grande e tudo indica que a situação lá está menos que boa, se tiver um tropeço, entendeu? Pode ser uma coisa complicada. Porque se você olhar o mundo hoje, a gente tem uma série de problemas. Você tem uma guerra, entendeu? Uma guerra que já tem aí... Quanto tempo tem essa guerra? 1 ano e 6 meses? Mais de 1 ano. 1 ano e 7 meses. Acho que é 1 ano e 7 meses. Cerca de 1 ano e 7 meses. Entendeu? E como é que vai ser o desfecho disso aí? A gente não sabe. Você vai escalar? Agora tem o líder da Coreia do Norte está lá agora em Moscou, sei lá onde que ele está com o Putin.
como é que isso vai ser esse desfecho? Você tem um líder na China que está cada vez mais autoritário, cada vez mais concentração de poder. Concentração de poder, concentração de qualquer coisa é muito perigoso. Tá? Então, assim, a situação econômica é complicada, a situação geopolítica é complicada. Então, pode ser, assim, 2024 pode ser um negócio muito complicado. Inclusive, assim, esse seria, no caso, um acordo, né? Entre a Coreia do Norte fornecer algumas armas para a Rússia, no caso, para a guerra, né, da Ucrânia. Mais ou menos isso. Numa perspectiva Brasil, o pessoal fala muito que, pelo menos no mercado financeiro, né? O gringo lá fora, no caso, o estrangeiro, o capital estrangeiro, ele olha pra gente como uma forma de replicar a China, mas com garantia que o dinheiro dele vai voltar para ele, entendeu? Então ele olha assim, se eu investir na China, talvez eu bote meu dinheiro lá e não volte para mim. Agora, se eu investir no Brasil, que é basicamente commodity, vende commodity para a China, eu vou estar replicando a China e o dinheiro vai voltar para mim. Sim. Então, numa perspectiva de crise na China, eu acho que a gente também seria bastante afetado nesse ponto. Eu acho que a diferença, talvez, pegando aqui, pensando em comparar uma possível crise chinesa com a penúltima crise que a gente viveu, que foi a do subprime, né, que aí teve a pandemia depois. Talvez, não sei, mas talvez, no caso da crise chinesa, obviamente, como o Marcelo falou, provavelmente viraria uma crise global, né? Uma crise macroeconômica global, mas acho que o link, a transmissão, seria muito mais pelo lado do comércio internacional, comércio de bens e serviços, do que pelas finanças. A impressão que eu tenho. Porque o mercado financeiro chinês é muito mais fechado, mas comercialmente, né, bens e serviços, a China, né, comercializa bens e serviços com o mundo todo. Seria, assim, do ponto de vista econômico, óbvio que não seria uma coisa boa para o mundo, mas do ponto de vista, pensando como economista, seria interessante, caso essa crise realmente se tenha uma crise financeira que vire uma crise macroeconômica global, seria interessante ver quão diferente essa crise seria em relação às outras crises que a gente viu, dado que esses mecanismos de transmissão globais provavelmente seriam diferentes, seria muito mais pelo lado do comércio de bens e serviços do que pelo lado dos mercados financeiros internacionais. Essa pergunta do Thiago me deu até um insight aqui. Será que se a China tivesse, por exemplo, um potencial de consumo igual ou semelhante ao dos Estados Unidos, no caso a população fosse assim apta para consumo, eles conseguiriam talvez crescer e chegar até os Estados Unidos, que é a promessa, né? Que antigamente falavam que 2030 a China bate os Estados Unidos, passa os Estados Unidos. Será que se eles tivessem uma característica de consumo parecida, eles conseguiriam bater? Cara, eles estavam falando, acho que em termos de PIB total, né? Em termos de PIB per capita, falta um pouquinho, falta bastante. Grande. O PIB per capita chinês é 20 e poucos % americano, né? Deve ser em torno... Vocês faltaram a última aula. Porque a última aula foi sobre isso. Deve ser a diferença de 4-1. Né? Acho que o X da questão aí vai ser que, né, a gente estuda em desenvolvimento econômico os milagres, né, dos tigres asiáticos, o milagre recente chinês. E a gente sabe que, né, esses países que cresceram espetacularmente, né, em termos per capita, 4%, 5% ao ano em média durante algumas décadas, a gente sabe que isso tem prazo de duração, tem prazo de validade, não dura para sempre, né? Porque esse crescimento muito acelerado durante um tempo é baseado em acumulação de capital físico, capital humano e realocação de pessoas do campo né, do setor agrícola de subsistência para a indústria. Isso tudo, né, a acumulação de capital físico e humano, né, não gera crescimento para sempre, né? Tem a famosa lei dos rendimentos decrescentes, né? Você vai adicionando capital físico na sua economia, esse capital físico vai gerando cada vez menos aumento de PIB, né? Então, isso aconteceu com a Coreia, né? A Coreia crescia 4, 5% ao ano na década de 70, hoje está crescendo a 2,5% ao ano. Então, o que acontece historicamente? Ou o que aconteceu com esses países aí, os tigres asiáticos, que provavelmente vai acontecer com a China? Eles têm uma época que eles estão crescendo muito rapidamente, 4, 5%,
por conta do retorno alto, que eles são pobres, o retorno do capital físico humano é alto, tem muita realocação de pessoas do campo para a cidade, e aí eles crescem, durante algumas décadas, eles crescem a um ritmo espantoso de 4, 5% ao ano em termos per capita. Mas, ao longo do tempo, isso vai se esvaindo, esse efeito vai deixando de acontecer, e aí o crescimento da economia passa a depender da tecnologia, do crescimento tecnológico. Então, acho que esse é o X da questão, né? A China vai chegar nos Estados Unidos? Não sei, né? Mas o que a gente sabe é que esse crescimento espetacular chinês, muito provavelmente, não vai durar para sempre, tá? Não, provavelmente pode até durar mais uma década ou outra, mas em algum momento para, e quando parar, a China ainda não vai ter chegado nos Estados Unidos. Dá para fazer essa conta, mas muito provavelmente não vai ter chegado nos Estados Unidos em termos per capita. E aí o crescimento dela vai depender da tecnologia, e aí é um crescimento muito mais lento do que aquele baseado em acumulação de capital físico humano quando o país é pobre. Não sei se o Marcelo... Não, eu acho Essa é a área do Marcelo. Acho que o Arrigoni falou isso aí, entendeu? Quando você está distante da fronteira, você cresce rápido, você dá pulos, né? Ainda Quando você bate na fronteira, você tem que empurrar a fronteira, mas ninguém empurra a fronteira a 10% ao ano, você empurra 2% ao ano. E vai acontecer isso que ele está falando. Mas uma coisa que me preocupa muito, assim, é que de novo, eu não sou especialista em China, mas a China, ela não tem um histórico de democracia, né? Ao contrário, ela tem um histórico de uma autoridade autoritária, e que nos últimos anos ela concentrou poder, né? O Xi Jinping ele foi concentrando, pegou um terceiro mandato, que é uma coisa que as pessoas não faziam, né? Faziam 2. Então, o que acontece? Uma coisa era você ter... De novo, eu estou falando aqui em território um pouco gelo fino, né? Mas a impressão que eu tenho assim, é que antes você tinha, assim, se você concentrava o poder no partido, o partido não morre. O partido, entendeu? Porque o partido está lá para o resto da vida, entendeu? O partido vai existir. Se tem um líder, o líder morreu, aparece outro. Mas quando você personaliza o negócio, quando você concentra num indivíduo, o indivíduo morre, entendeu? E aí como é que é a transição, entendeu? Você tem um choque, né, político. Você tem um vácuo de poder. Você tem um vácuo, você cria uma incerteza, entendeu? Então, num país que tem uma população de 1,4 bi, que tem regiões que são, né, você tem umas regiões ali que são bem diferentes, os uigures e etc. Então, eu fico pensando assim, se você tiver ali alguma entendeu? Algum ruído, algum distúrbio ali nessa parte política também, você pode criar uma situação que se retroalimenta, junto com a economia que obviamente está claudicante. Eu acho que é preocupante. Né? Acho que, não sei, porque a China é isso, ela tem problema com a Índia, tem problema com outros, com o Japão, com não sei o quê. Vamos então, ficar quieto. É muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Taiwan. Inclusive, ela surpreendeu agora no último momento aí, lançando o chip que os Estados Unidos achavam que ela não conseguia fazer, né? Que era teoricamente era o chip que a TSMC tinha capacidade de fazer e ela não. Aí era desculpa que ela queria invadir a TSMC para roubar, entre aspas, essa tecnologia, né? Mas acabou que ela surpreendeu aí. Eu acho, assim, olhando para a China, consumo... Por exemplo, até essa crise agora dos Estados Unidos, a recessão, de alguma forma, ainda não bateu, até mesmo por essa elasticidade de consumo que eles têm, né? De alguma forma, eles conseguem passar por cima desses percalços que, por exemplo, a recessão seria um desestímulo. O pessoal prolongar consumo, fazer alguma coisa assim, e não foi muito bem o que aconteceu, né? Não, o desemprego lá está, acho que a última vez que eu olhei era 3,8%, era uma coisa assim. Quase... Não, isso é abaixo da taxa natural. O desemprego desse é quase emprego... Não, isso provavelmente está acima do pleno, do que a gente chama de pleno emprego, né? Sim. 3,8 com certeza está abaixo da taxa natural de desemprego dele. Imagino que sim. A galera negociando trabalho em vez de... Não, mas isso aí os Estados Unidos é uma economia muito dinâmica. Né? É muito dinâmica, é impressionante. Você ter, assim, eu tive alunos em Virginia Tech, que um indivíduo com 22 anos de idade tinha, assim, sei lá, 4, 5 ofertas de emprego e tinha signing bônus,
entendeu? O cara era assim, ele ganhava $60 mil de salário, mais 60 mil de signing bônus. Então, uma pessoa de 22 anos de idade, entendeu? Isso, sei lá, 15 anos atrás. Então, essa é uma coisa maravilhosa de se ver. E agora, nessa discussão aí, o pessoal tá, né, inclusive do Jeremy Powell, falando, hardland, softland, ninguém sabe para onde vai, oferta de M2 lá embaixo, spread de crédito também comprimido demais. Então, a gente vê os treasuries subindo, a gente vê uns indicadores assim que assustam, mas, ao mesmo tempo, o emprego continua lá, parece que não está acontecendo nada, é bem estranho. Assim, o que me assusta mais assim, na economia americana é a disfuncionalidade política, né? A polarização política. Isso que eu acho que é... Eu olho democrata e republicano, os caras estão assim, meio disfuncionais, né? Tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Isso é que eu acho que é mais... Parece, que o pessoal falava que os Estados Unidos tinham uma estrutura de poder muito balanceada, né? E parece que agora atualmente está botando isso em xeque também. Inclusive, estão botando o impeachment do Biden nele. A polarização começou depois da crise do subprime, né? Sim. Ali o negócio começou assim, a disfuncionalidade política começou ali, depois do subprime. Mas por que vocês... Por que não, né? Mas o que naquele do subprime desencadeou essa anomalia política, de certa forma, sei lá, nos Estados Unidos? Porque toda vez que você tem uma grande crise econômica, ela gera assim, uma ruptura muito grande. Aí você tem aquela coisa de apontar os dedos, os culpados. Ela gera uma crise política, ela gera uma ruptura na teoria econômica até, né? Por exemplo, a Grande Depressão, ela foi ali que começa a macroeconomia como uma ciência, né, diferente da micro, né, do modelo clássico, né? A macroeconomia, né, a obra do Keynes, ela começou a popularizar logo após a Grande Depressão, né? 1937 ali que você começa a ter o keynesianismo. Mas você sempre, quando tem uma crise grande, como a Grande Depressão, crise do subprime, que foi uma crise global, começou nos Estados Unidos, como a Rigoni falou, ela espalha via os canais, os links financeiros, e aí espalhou rápido, né? E também os canais comerciais, porque isso aí espalha. E aí o que acontece? Aí começam as narrativas. Entendeu? A narrativa hoje em dia, a gente vive num mundo em que a verdade não é mais importante. O que é importante é a narrativa. Se você tiver uma boa narrativa, você vende qualquer coisa. E aí o que acontece? Aí os caras falam, tá vendo? Foi deixar o mercado... O mercado livre, deu nisso. A mesma narrativa da Grande Depressão. Sim, o Keynes ficou famoso, inclusive, por causa disso, né? O Keynes já era famoso por inúmeros outros motivos que eu não vou falar Não, aqui. mas, no caso, a teoria dele ganhou muita força nessa época por causa... Ganhou depois, tá? Depois? Na verdade, eu estou descobrindo que o keynesianismo mesmo, ele começa a ser... Eu estou investigando isso, tá? Mas eu desconfio que durante a Grande Depressão, assim... É muito comum as pessoas acharem que, tá vendo, o Keynes, as ideias keynesianas salvaram o pessoal da Grande Depressão. Não foi mais ou menos. O negócio do keynesianismo foi um pouquinho depois. Tá? O modelo ISLM, como a gente conhece hoje, ele é de 37. Tá? Ele foi a publicação de 1937. E se você entrar no Google, N. Grams, e botar keynesianismo, a palavra keynesianismo, você vê que ela começa a popularizar só no final da década de 30. Tá? Então eu estou desconfiado que, assim, durante a Grande Depressão, obviamente eu não vivia, não estava vivo naquela época, mas não foi assim, entendeu? Você ainda teve o orçamento equilibrado, você teve uma série de outras coisas que não tinham nada a ver com o keynesianismo. Tá? Esse é um ponto. Mas voltando à pergunta original, quando você tem um evento econômico grande, ele se torna um evento político. Entendeu? E aí o que aconteceu? O pessoal radicalizou, os democratas radicalizaram, vamos intervir mais, aumentar imposto de renda, isso, aquilo, tá vendo? Desregulação, né? E aí, quando um lado radicaliza, o outro também. Entendeu? Quando você cria um extremo, o oposto também. E aí os republicanos também radicalizaram, né? Agora, o que é mais triste de tudo é que, se você olhar assim, a crise subprime, ela tem a digital, tá, do governo americano em inúmeros lugares. Inúmeros lugares. Só para dar uma palhinha aqui, para não me estender muito, passar a bola para o Arrigoni, no coração da crise do subprime tinha as casas de hipoteca americanas, Fannie Mae e Freddie Mac, que eram tratadas... De SI, né? Exatamente. Eram tratadas como estatais. Na prática, estatais. Tá? Então,
Então é isso. Mas só para resumir, é isso. Você teve um evento econômico grande, isso aí transborda para um evento político, você tem essa reação das narrativas, o pessoal de forma ideológica fala, tá vendo, não, tem que regular, taxar mais, isso aqui, né? Aí pronto. Aí você reagiu e a gente hoje ainda vive essa polarização em função disso. Passa a bola aqui pro Arrigoni. Não, pegando o gancho aí do que você está falando, assim, tentando ir um pouco além, um pouco para trás, a crise subprime, ela é um evento que existem algumas interpretações, né? Uma interpretação do Rajan, né? Que é um economista indiano famoso, escreveu um livro, podia ser um outro livro aí para... sim, grande livro, grande livro. Um livro sobre a crise subprime, como é que é o nome mesmo? Fault Lines. Fault Lines. Ele tem uma interpretação, assim, beleza, a crise subprime, a partir dali você teve a polarização, mas quais são as causas fundamentais ali da crise subprime, né? Uma coisa é a causa imediata ali, né? Teve problema ali no mercado de hipoteca, um monte de problema de incentivo ali, nego concedendo crédito lá, os ninja loans, etc. Sim. Mas o que fez o governo começar a se meter nesse mercado, começar a querer conceder incentivo para os caras emprestarem para as pessoas pobres, né? E esse tipo de coisa que está na raiz da crise. E o Rajan tem uma conjectura, acho que é algo um pouco além de opinião, tem alguns dados que embasam a conjectura dele, mas não sei se é uma teoria, se chega a ser algo testável, mas ele tem a conjectura de que o problema ali, o que levou à crise subprime, uma das causas fundamentais, pelo menos, foi o aumento da desigualdade de renda e riqueza que ocorreu nos Estados Unidos, que posteriormente, eu acho que ele falou isso antes do Piketty publicar lá o livro dele, mas com certeza ele já acompanhava a pesquisa, que os caras já tinham publicado papers, né, sobre isso muito antes de publicarem o livro lá, o Piketty publicar o livro Capital no século XXI. Eu li Desigualdade e Economia de Piketty. Inclusive, para mim é muito difícil. Esse aí é difícil. Esse difícil. livro é o livro anterior ao Capital no século XXI. Penei para ler. Mas... E aí o Rajan falou, esse crescimento da desigualdade de renda e riqueza nos Estados Unidos levou, obviamente, uma insatisfação, né, grande das pessoas que estavam ficando para trás, não necessariamente em termos absolutos, estavam ficando para trás em termos relativos. E aí essas pessoas começaram a pressionar os políticos, a gente está... o cara lá do 1%, a renda dele está crescendo pra caramba, a nossa está meio estagnada aqui, a nossa renda real. E aí começaram a pressionar os políticos, republicanos ou democratas. E aí a resposta dos políticos, né, pegando o que o Marcelo tinha falado antes, em geral, quando eles são pressionados assim, as respostas em geral não são muito boas, né? Porque ele vai ter o horizonte de tempo dele de 4 anos, ele quer resolver, o cara está enchendo o saco dele ali, ele precisa do voto do cara, né? E ele não vai pensar numa política que resolva o problema ao longo das próximas décadas, ele quer resolver o problema ali naquela hora. E aí eles começaram, se a gente não consegue fazer a renda dos caras crescer, qual é a alternativa? Vamos fazer o consumo deles crescer, dando crédito para eles, né? E aí começou um monte de lei, de mudança de lei, de regulação. O próprio nome subprime já diz tudo. Para incentivar os bancos a concederem empréstimos para as minorias, para os mais pobres, etc. E aí deu o problema todo que a gente viu lá no final. Então, existe essa causa fundamental subjacente que explica, né, a crise e explica a polarização. Eu acho que ela é parte da explicação da polarização também, né, que a gente vive, né? A crise subprime é uma explicação, mas a explicação da crise subprime também é uma explicação, né? O que gerou a crise subprime fundamentalmente, acho que é uma explicação. E o problema é que a solução para isso seria você fazer políticas públicas que realmente endereçassem esse problema de uma maneira economicamente racional. Mas, em geral, não vai, né? O democrata propõe políticas, em geral, né? O pessoal da esquerda propõe políticas para resolver desigualdades que não funcionam, que não vão funcionar.
e aí os republicanos radicalizam para o outro lado, falam que tudo isso é besteira, que não tem que olhar para a desigualdade, que, né? Aí vai para um outro lado, para um outro extremo, de não vamos fazer política nenhuma, porque isso não é um problema social. Tá? E aí você nunca resolve esse problema e o mundo continua nessa... O mundo, os Estados Unidos, né? O mundo como um todo acaba continuando nessa polarização. Aí vira um cabo de guerra, entre aspas. Até no filme, no caso do The Big Short, né? Que retrata muito bem a crise do subprime. Ele, no começo do filme ele brinca que o mercado de hipotecas era um mercado de velhinhas antigamente, que era muito chato, que ninguém queria ir para esse mercado. Sim. E os caras transformaram num mercado de libertinagem. Não, eu vendo mais. Então, é interessante como o pessoal incentivou, né? Essa parte. Mas o incentivo do governo nunca é contado, né, nessas histórias. Só falam da ganância do setor privado, de Wall Street. Mas os incentivos governamentais que estão por trás geralmente são deixados de lado. A Fannie Mae quase não aparece nos casos. Vocês têm mais alguma consideração para fazer para a gente... Da crise do subprime? Da última pauta. Cara, eu não sei. Se você me perguntar aquele negócio do livro, eu estou lendo um livro agora sobre o Chile, que toca um pouco nessa questão da desigualdade que o Arrigoni levantou, né? A impressão que eu tenho é a seguinte: tem até um post aí, o YouTube, entrevista do Charlie Munger, né, que é o sócio do Warren Buffett, né? E ele menciona um ponto assim muito interessante, né? Que ele fala assim: você pega o mundo historicamente a gente não tinha nada, né? Não tinha liberdade, não tinha nada, né? Não tinha consumo, não tinha bem-estar, não tinha remédio, não tinha nem água, até água, não tinha nem água quente. Era só zero. Durante mundo malthusiano. O mundo malthusiano foi assim durante muito tempo. Aí você vem a Revolução Industrial, e mesmo a Revolução Industrial, quando ela começa, aquela timidamente ali em 1750, o mundo era brutal ainda, né? Se olhasse as estatísticas todas, né? A expectativa de vida, né? A semana de trabalho, assim, trabalho infantil era amplamente... Era regra. Na verdade, nas minas de carvão lá mandavam. Minas de carvão, mas isso aí até 1920, entendeu? Até 100 anos atrás. Fala como eu vou falar, o nego morreu igual galinha. Mas olha, se você olhar assim, o trabalho infantil, ele era desejado. Sim. Que aquelas máquinas de tear, de tecelagem, aquelas coisas, você precisava de uma mão pequena. Quem é que tem mão pequena? Criança. No negócio das minas, por que você botava o trabalho infantil? Porque é tudo apertadinho, aqueles buraquinhos, isso aqui, quem é que vai? Bota a criança. Então, assim, até 1920, assim, o mundo era brutal, entendeu? As pessoas morriam, não tinha remédio, não tinha nada disso. E ninguém reclamava de nada, assim. O grau de reclamação era um pouquinho. Hoje em dia, não. Você nunca teve um mundo tão afluente. Tá? Se você olhar todas as estatísticas de bem-estar, de etc, etc, claro, tem pobreza no mundo? Tem. Tem desigualdade? Tem. Se você olhar, tem essas coisas todas. E é ruim. Claro, a gente tem que ter um padrão alto, tentar melhorar para todo mundo. Mas se você olhar essa questão da reclamação, né, do negócio, assim, aí você conclui que realmente assim, o conceito de felicidade relativa é muito forte. Então, você pega esses lugares, assim, você vê no Chile, de novo, a situação do Chile, cada lugar tem lá a sua particularidade. O Chile teve uma ditadura brutal durante 17 anos, etc, etc. Mas se você olhar assim e falar, desigualdade, tá, quanto é o índice de pobreza? É desse tamanho. Entendeu? Aí o cara está reclamando de desigualdade, mas desigualdade, de novo, se você parar para pensar, tem um ar aí de felicidade relativa que acaba contaminando a discussão. Sim. Entendeu? Por exemplo, esse negócio da dinâmica do top 1%, talvez seja um problema, talvez não seja. De novo, são coisas que são sutis, né? Todo mundo quer ter um iPhone. O cara que inventou o iPhone não deve ser remunerado? Talvez sim, né? Ele vai ficar mais rico que todo mundo. Então, de repente, essa desigualdade é uma desigualdade eficiente. Necessário. Agora, tem a desigualdade ineficiente, que é o cara que ficou rico, milionário, porque é amigo do governante, que deu uma concessão, que não sei o que e tal. Tem um monte de oligarca russo que é bilionário. Eu diria que é uma desigualdade ineficiente, né? Porque o cara ficou bilionário na base do conchavo, na base do... Enfim, então, são muitas questões, né? Então,
Então, infelizmente, assim, esses assuntos todos são controversos, são coisas que a gente não... são coisas delicadas de falar hoje em dia, né? E que estão muito por trás dessa dinâmica perversa aí que a gente vê na nossa atualidade. Sim, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, a tecnologia fez o homem sair da caverna, né? Pensando no mito da caverna, o pessoal não viu o mundo real, aí fez o ser humano sair da caverna e ver as outras pessoas, né? No caso, que são fora do convívio dele. O ruim é que isso cria uma bolha, né? No caso, estou no meu Twitter, eu só vejo quem eu sigo ou o que eu quero ver, o que me dá estímulo. Mas, sem dúvida, concordo. Tem alguma consideração, Riwan, para fazer? Para encerrar tudo. Porque a gente vai fazer o ping-pong. Isso. Ah, tá, vai fazer. Não, acho que em relação a esse assunto, acho que fechou. Tranquilo. Quer fazer o ping-pong? Pode ser. Ping-pong é Tá maneirinho. Primeiro do ping-pong. Um livro. Que você recomenda. Cara, eu tô lendo 3 livros, na verdade. Assim, eu teria uma longa lista de livros. Alguns mas o que eu tô lendo agora? Eu tô lendo um livro do Robert Shiller, chamado Narrative Economics, que é sobre o efeito das narrativas em decisões econômicas, tá? Por exemplo, Bitcoin, ele considera como uma narrativa, né? Então as pessoas tomam decisão com base nisso. Essas narrativas elas são virais, elas viralizam aí com essas novas tecnologias de YouTube, Instagram, etc. Então esse livro eu acho fascinante. O outro livro que eu estou lendo é o The Chile Project, do Sebastian Edwards, acabou de lançar, que é sobre essa situação do Chile, né? Que em outubro de 2021 os caras tiveram um protesto muito grande, uma crise muito grande, né? Acabaram elegendo um jovem de 35 anos, que era um líder estudantil. E aí a pergunta que ele coloca, ele fala, como é que um projeto de país que estava indo muito bem, por exemplo, a renda per capita do Chile é o dobro da renda per capita do Brasil. O dobro. E aí, tudo bem, você pode falar que tem uma série de problemas. A questão de desigualdade sempre foi uma questão sensível no Chile, tem outras questões. Mas o fato é o seguinte, assim, como é que você racionaliza aquele protesto daquela hora, de mudar radicalmente o governo, etc., fazer uma Assembleia Constituinte, e ele tenta contar essa história e explicar qual foi o papel do chamado Chicago Boys, onde que os caras acertaram, onde que eles erraram, como é que a gente entende essa situação. Também um livro fascinante, Sebastian Edwards é um chileno que mudou muito jovem para os Estados Unidos, é professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Então, eu também recomendo esse livro, que acho que tem muita coisa aí relacionada a essa ideia de felicidade relativa, esse tipo de coisa. E a história do Chile, que é nosso vizinho aqui. E, finalmente, eu estou lendo um outro livro que acabou de lançar também, que é de uma repórter muito boa, que faleceu, infelizmente, faleceu há pouco tempo atrás, que é a Cristiana Lobo, que ela descreve aí todo o período de... na experiência profissional dela, dos nossos presidentes. Né? O nome do livro é O Que Eu Vivi, uma coisa assim, é Cristiana Lobo, O Que Eu Vivi, O Que Eu Vi, Fatos e Versões, uma coisa assim. É uma história interessante que ela conta lá os detalhes, né, do José Sarney, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, etc, etc. Bom, inclusive esse primeiro aí eu coloquei na minha lista faz poucos dias. O Narrative Economics? Poucos dias atrás. Acho sensacional. Cara, acho que eu vou recomendar alguns autores, tá? Que eu acho que devem ser lidos. Acho que um deles é clássico, né? O Milton Friedman. Acho que todo mundo que está querendo aprender economia, querendo se inteirar sobre o assunto, tem que ler, né? Os livros dele, alguns pelo menos. Né? O Capitalism and Freedom, né? Free to Choose. Né? Acho que são leituras essenciais para você entender, né, o capitalismo, né, como que o mundo chegou onde chegou. Um outro autor que eu acho bem legal, e os economistas adoram ele, apesar dele não ser da economia, é o Jared Diamond. Tá? Muito bom. Ele é médico, biólogo, evolucionista, geógrafo, não é economista, mas escreve muito sobre desenvolvimento econômico. E os livros dele são fantásticos. Acho que eu li quase todos. Não sei se eu li todos, mas quase todos os livros dele. Eu li os 2 dele. Né? Armas, Germes e Aço. Isso. O Terceiro Chimpanzé.
Upheavals, Esse né? é muito bom. Né? Tem muitos livros bons, né? O Armas, Germes e Aço é muito legal, porque é um livro típico de quem é cientista e pensa em ciência social como um cientista, né? Ele começa o livro perguntando por que foi a Europa que invadiu a América e não o contrário? E aí, a partir daí, ele começa a explicação que tem a ver com o título do livro, né? Armas, Germes e Aço. Mas aí, não vou aqui ficar explicando, não vou dar spoiler, tá? Até porque as hipóteses dele são geográficas, né? Para explicar por que a Europa se desenvolveu e chegou, né, nas grandes navegações, e aqui na América Latina, as civilizações que a gente tinha aqui, né, não conseguiram chegar no mesmo ponto. E aí acabaram sendo dominadas, né, para azar delas. E o terceiro autor, que eu acho que é um autor importante para entender desenvolvimento econômico, para entender bem como é que os economistas hoje em dia enxergam o desenvolvimento econômico, é o Acemoglu, né? O Acemoglu, os livros dele, né? O Por que as Nações Fracassam, né? Why Nations Fail, O Corredor Estreito, né? The Narrow Corridor. Acho que são livros bem importantes para o aluno que está começando a estudar economia, entender melhor as nuances do desenvolvimento econômico, né? Como que os fatores fundamentais, no caso do Acemoglu, instituições, né? Como que as instituições moldam lá os incentivos e acabam afetando o desenvolvimento. E fala muito também sobre a interação entre política e economia, que eu acho que é uma coisa que acho que tanto eu quanto o Marcelo não estudamos muito sobre isso, né? Mas que está se tornando cada vez mais importante para o economista, não só para entender desenvolvimento econômico, mas para trabalhar no mercado financeiro também, entender como que essas duas coisas se conversam, né? Como que economia e política, como que uma influencia a outra e determina tanto os resultados políticos quanto os econômicos. Então, também é importante ler esse livro por conta disso. Bom, tem uma polêmica, uma anti-recomendação de livro. Ou de autor, ou uma classe de livros, se vocês não quiserem ser mais politicamente corretos. Pode ser uma classe de livros, sei lá. Tem muita gente que fala também autoajuda, o pessoal odeia autoajuda. Não, acho que autoajuda eu não gosto. Eu acho que livros... Eu não gosto, mas eu tô lendo do Jordan Peterson. Não, mas isso não é autoajuda. 12 regras pra vida. Não, mas isso não é autoajuda. Não, desculpa. Não acho. É um incentivo a pensar. Ele é um cara difícil de ler, ele é profundo. É um cara pensador. Mas teoricamente vai estar na seção de autoajuda da livraria. Mas é meio... Livro de autoajuda, mesmo se você ler, eu acho que é bem diferente. O conteúdo é bem diferente. Não tem profundo. Milagre da Manhã são os livros. O livro dele é profundo, não concordo. Não, eu acho assim, eu acho que tem alguns livros que são... livros que, por exemplo, se afastam do método científico, entendeu? Da metodologia científica. Por exemplo, você tem alguns economistas, né? Assim, eu fiquei vendo um livro, tem um livro aí que lançou, eu não sei quem é o autor, né? Ou autora, não sei. Como a Lava Jato destruiu os empregos. Sim. Porra, negócio assim, uma tese assim, sabe? O problema é o combate à corrupção, não é a corrupção. A corrupção é ok, combate não. Assim, são coisas que, entendeu? Assim, tem assim, eu me lembro também, gente, assim, eu me lembro lá nos Estados Unidos, quando a economia americana estava bombando, na época, sei lá, nem me lembro que ano é isso, 2002, 2003. Tinha um sujeito que falava assim, Dow Jones vai bater 36 mil pontos. Aí você, esse cara está prevendo o Dow Jones aí? Então, assim, tem muito livro, assim, que sabe... Então, eu acho que é isso, é você pegar os clássicos, o fundamento, né? Isso, assim, o Arrigoni está falando, começa com Milton Friedman, entendeu? Sim. Inclusive, esse do Jared Diamond, eu li porque eu estava lendo do Yuval Noah Harari. Bom autor. Fui ler nas últimas considerações, referências, aí eu vi o do Jared Diamond. Aí eu falei, interessante. Aí fui lá ler. Esse cara, o Jared Diamond, inclusive ele morou um tempo no Chile, ele tem um capítulo interessante sobre o Chile. Entendeu? Você vê que é um cara sério, entendeu? Fez pesquisa, entendeu? O cara tem substância, né? Eu acho que é isso. Eu tentaria escapar desses livros assim, entendeu? Que são ideológicos, né? Tem um conteúdo ideológico muito grande,
E, infelizmente, isso aí entra na lista de leitura de muita gente que não questiona, né? Que não tem... Acho que vou fazer outras duas perguntinhas muito rápidas. Uma que eu fiz para provocar mesmo, é uma música para aprender a ouvir, porque hoje em dia o pessoal, o gosto musical do pessoal é meio duvidoso, né? Então, uma música para aprender a ouvir seria uma música que vocês escutam eventualmente e que vocês acham que algumas pessoas não escutam, ou que tem um teor mais... Cara, assim, eu tenho um grupo de rock canadense que eu gosto muito, que eu fico impressionado assim com a qualidade da música e as letras eu também acho são sensacionais, que é o Rush. Então, assim, tem algumas músicas assim, eu descobri, por exemplo, eles têm uma música chamada Xanadu, né? Que eles falam de coisas exóticas da Ásia, Kubla Khan, entendeu? Um negócio da poesia do Kubla Khan. Eu falei, caramba. Aí fui pesquisar o negócio, acabei aprendendo um monte de coisa. Eles têm uma música também famosa deles, Subdivisions, que é sobre os adolescentes que moram no subúrbio, né, no Canadá, Estados Unidos, que é muito comum, que eles ficam entediados, que aí eles têm que ter aquele comportamento de manada, senão eles são excluídos. Sim. Isso me lembrou muito, é uma música que é antiga, que deve ter, sei lá, 40 anos, mas muito atual, entendeu? Ao mesmo tempo. E também tem o negócio do inglês, e a música em si é maravilhosa, né? Então, eu não sei, eu quando olho assim, as músicas do Rush, assim, eu acho... São diferentes, eu nunca ouvi falar. São muito legais. Rush e Led Zeppelin também. Led Zeppelin é impressionante. Led Zeppelin é clássico. A gente curte muito jazz, né? Eu curto. Jazz, blues. David Miles, John Coltrane, eu escuto. Eu acho que música é legal para explorar assim, os sentidos. Assim, acho que e procura o Rush. Vou procurar, com certeza. E você, Rigoni, uma música diferente, assim? Diferente, pô. Que você escuta, que você acha que nem Cara, eu escuto basicamente rock. Meu gosto musical tende pro rock, mais pro rock do que qualquer outra coisa. Escuto muita coisa diferente. Escuto desde rock pop até punk rock, hardcore. Gosto de explorar vários tipos de rock. Mas eu diria, assim, de diferente... Eu ia falar que Beatles, né? Que eu acho que é Pode ser, hoje em dia... Em termos de melodia, assim, as letras não são... Algumas são boas, mas nem todas as letras dos Beatles são muito profundas, dependendo da época, né? Se você pegar uma época mais pro final, as letras ficam mais profundas, mas o início, né? As letras são mais bobinhas. Mas em termos de melodia, eu gosto muito. Eu acho muito, muito, muito legal. Hoje em dia pode se considerar uma música... que nem todas as pessoas escutam. De rock eu gosto de... Acho que nem tanta gente conhece, Temple of Dogs. Já escutaram? Que foi foi o David Grohl, Ed Vedder. Sim, que é o pessoal do grunge, né? Da época do grunge. Se juntaram. Sim. Acho maneiro também. Tem um interessante, Arctic Monkeys, não sei se você já ouviu. Não, já ouvi falar. Arctic Monkeys é famoso. Muito maneiro. E agora as considerações finais mesmo. Se tem alguma... recado pra galera, pros alunos, para quem está entrando no mercado de trabalho? Cara, o recado é o seguinte, eu acho que é muito importante, né, acho que o Rigoni vai concordar comigo, né, a gente já tem aí alguma milhagem. Se eu fosse jovem, eu teria investido pesadamente em autoconhecimento, amadurecimento, esses soft skills todos, para você ter convicção do que você quer, de quem você é e do que você quer, para tomar decisão de forma convicta, entendeu? E assim, eu quero mercado financeiro, eu quero... acho que esse é um ponto, assim, é trabalhar nessa parte, tá? Porque se você olhar assim, né, você pega o jovem, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa. Não pode ser isso, né? Sim. Entendeu? Então todo mundo fala a mesma coisa por quê? Porque o ser humano ele quer pertencer ao grupo, é um animal social que quer pertencer ao grupo. Todo mundo fala a mesma coisa, você também quer... Sim. Você quer ser da patota, né? Então todo mundo quer mercado financeiro. Eu também quero mercado financeiro. Então, assim, investe em autoconhecimento, entendeu? Estuda, aprende, testa habilidades, coisas diferentes, para você ter, assim, não, enfim, isso aqui, eu sou assim, eu quero isso. Porque senão o seu inconsciente é que vai tomar a decisão, e muitas vezes a decisão é pai e mãe que está ali dirigindo e tal. Nada, normal, tudo isso é normal. Mas é importante, porque vocês que vão viver com a decisão de vocês.
e ter essa mentalidade de construir o futuro, então, construir uma vida. Né? Não estou falando de construir assim, ficar rico. Não, ficar rico é consequência. Acho que assim, é construir uma vida exuberante, uma vida maneira, que você olhe para trás, entendeu? E fala, caramba, que vida maneira que eu construí, entendeu? Posso só contar uma história rapidinho? É uma história interessante. Eu, no início do ano, eu tive... Enfim, eu estava no velório, né, de uma pessoa e o velório estava cheio, as pessoas estavam se abraçando, contando histórias, algumas choravam, outras riam. Enfim, estava todo mundo ali, estava lá, né, o caixão lá com a pessoa, tá, não sei o que, e do lado, né, na capela do lado, assim, tinha um corpo, mais nada. Um corpo, mais nada, tinha ninguém. E eu achei aquela situação curiosíssima, porque era um contraste, assim, enorme, né? As pessoas, assim, algumas rindo, aí começava a rir, daqui a pouco chorava, se abraçava, não sei o quê, contava tudo. E eu vi que tinha um senhor sentado no banquinho ali que tinha visitado o tal cara lá que estava sozinho no caixão. Aí daqui a pouco chegou uma outra senhora, cumprimentou ele e foi na tal capela que não tinha ninguém. Aí saiu da capela e falou, não tem ninguém ali? Aí o cara virou para ela e falou assim, o que você queria? Esse aí começou a descascar o morto, entendeu? Eu achei a coisa mais curiosa do mundo, entendeu? Porque e aí você vê o contraste, entendeu? Assim, aquele cara morreu, qual é a impressão que dá, tá? Que a vida do cara foi em vão, Foi em vão, entendeu? E a outra pessoa que estava ali, sendo velada, uma pessoa que eu conheci, ela não foi uma pessoa que teve uma vida profissional exuberante, ela não acumulou riqueza, ela não... Até se você olhasse assim a vida dela, você fala assim, nossa, né, uma coisa tão... Mas se você visse aquela comoção toda, as histórias e as pessoas, você fala assim, caramba, foi uma vida boa, Sim. entendeu? Foi uma vida... Então, assim, não sei, eu penso mais nessas coisas, acho que isso é uma coisa que vem muito com a idade, Sim. tá? Acho que com 20 anos eu não pensava nisso, mas eu não sei, é isso, constrói futuro, constrói uma vida exuberante, investe em vocês. A melhor coisa é a educação, investir em vocês. É uma coisa que vocês vão carregar com vocês pro resto da vida. Ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Perfeito. Marcelo falou tanto que eu me esqueci. Qual era a pergunta? Considerações finais. As considerações, a dica que você tem para os alunos, para os profissionais que estão entrando no mercado agora. Tá, eu vou ser mais pragmático, então, menos filosófico que o Marcelo. Marcelo foi bem profundo, você mais raso. Cara, eu acho que, né, é essencial, vou chover no molhado aqui, né? É essencial para quem está entrando no mercado de trabalho saber falar inglês, né? É óbvio. Se, de preferência, aprender uma outra língua estrangeira além do inglês, acho que isso aí seria interessante também. Óbvio que o tempo é escasso, né? Mas o inglês é fundamental, né? Pré-requisito, né? Programação, né? A gente vive num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia da informação, então é inconcebível você pensar no profissional de economia do futuro sem saber programação. Sim. Então tem que investir pesado nisso, né? Saber as linguagens modernas aí de programação, Python, etc. Pensar o seguinte, na vida nada vai vir de graça, né? Você vai ter que encarar os custos de oportunidades, né, para você conseguir aquilo que você quer, vai ter que se esforçar, né, vai ter que ralar, vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Às vezes o teu amigo vai estar numa festa, você vai estar estudando, né? Mas esse é um investimento necessário para que no futuro você seja um bom profissional, você seja reconhecido, pegando aqui o ponto do Marcelo, para que você tenha uma vida significativa. Que a verdade é o seguinte, ó, ninguém vai... Um ponto-chave para você ter uma vida, né, que o Marcelo chamou de exuberante, vou chamar de significativa, é você ser produtivo. Ninguém consegue... Eu não vou falar ser feliz, porque esse negócio de ser feliz é meio, né, pouco de baboseira. Mas você não consegue uma vida significativa sem ser produtivo em alguma coisa. Eu não conheço, né? Em geral, aquele cara milionário, ganhou a herança, viaja o mundo todo. Se o cara não é produtivo em alguma coisa, não faz coisas legais que ajudem os outros, né?
dificilmente esse cara vai se sentir... No final do dia, ele vai se sentir vazio, tá? Ninguém dá bola para ele. Ele vai se sentir vazio. Então, você tem que se tornar produtivo. Para você não se sentir... De novo, a experiência que eu tenho, né? Até agora, na minha vida. Para você não se sentir vazio, para sua vida ter significado, você tem que ser produtivo em alguma coisa. E aí você consegue fazer... Sendo produtivo, você consegue ajudar os outros, ajudar a si mesmo... Né, ter uma família legal, né, aí você consegue o the whole package, né, o pacote todo, né, da significância aí da sua vida. Se você não for produtivo, nada disso dificilmente isso vai acontecer, tá? Dificilmente você vai chegar lá no final e olhar para trás e falar, pô, minha vida foi legal, foi maneiro, né, valeu a pena. Então, é chave investir esse tempo agora que vocês têm, essa juventude, né, essa energia que vocês têm para se tornarem alguém produtivo. Até eu quero mudar o mundo e ajudar as pessoas. É aquela analogia lá do avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, antes de ajudar o velhinho, o teu filho, você tem que botar em você próprio. Então você tem que ser produtivo para conseguir ajudar, para conseguir mudar o mundo, para conseguir ajudar as pessoas. A primeira coisa que você tem que ser produtivo. Não conheço ninguém que mudou o mundo que não tenha sido um ser humano altamente produtivo. Pode pegar todos os exemplos que você pensar na cabeça, você vai ver que esse cara era muito produtivo em alguma coisa, por isso ele conseguiu transformar, mudar a vida das pessoas, etc. Perfeito. Diferente a resposta. A produtividade faz muito sentido. Desde que eu, 15 anos, né, comecei a ser produtivo de verdade, mudou minha vida totalmente. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso, Eu só queria fazer um agradecimento em nome da Liga, aos associados que estão aqui ajudando a gente, ao IBMEC, que disponibilizou o espaço, a equipe de som, e aos grandes professores Marcelo e Cristiano. Marcelo e Cristiano ajudando a gente a começar esse projeto. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso. Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos aí, todo mundo que trabalhou, todo mundo que está Sim, sendo sim. visto, quem está aqui atrás, o Augusto ali também. Valeu, Isso aí. Augusto. Até a Obrigado próxima. aí, gente. Valeu. É isso. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Foi bom.